Boa noite, meus amados irmãos, meus queridos da Igreja Batista Cajamar. Quero agradecer a Deus e os amados irmãos por esta oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos, de poder estar orando com vocês, pedir que Deus esteja cuidando de cada um dos amados irmãos. Quero agradecer a cada um, ao pastor Moacir, esse servo do Senhor que Deus colocou na minha vida, na minha família. Obrigado por tudo e quero pedir que os amados continuem orando por nós, pelo ministério na tribo Pancararu. Obrigado por tudo. Eu quero aproveitar o tempo para compartilhar com os amados irmãos. É uma passagem Levítico, capítulo 6, que Deus falou muito ao meu coração. Levítico, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Diz o seguinte: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Quero compartilhar com os irmãos, meditando sobre quando o seu fogo da comunhão com Deus se apaga. É bem verdade que nós precisamos ter constantemente comunhão com Deus, e eu acredito que os irmãos sabem que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, no início, a nossa empolgação é bem melhor. E muitas vezes, quando nós não mantemos a nossa comunhão com Deus, quando nós não mantemos fielmente a leitura da palavra de Deus, quando nós não oramos ao Senhor, a tendência é aquele fogo da comunhão, aquele fogo inicialmente, quando conhecemos a palavra de Deus, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, então ele vai se apagando. E a gente percebe aqui que Deus, ele dava algumas instruções aqui para Moisés, para que o fogo ele não se apagasse, ele mantesse sempre aceso. Como é que está a sua empolgação com o Senhor? Algo que a gente deve perguntar para nós mesmos. Como está a minha empolgação com o Senhor? Como é que está o meu entusiasmo
Como está o seu entusiasmo com a obra de Deus? Será que está como quando era no início? O que nós devemos fazer para que essa empolgação, para que esse entusiasmo ele continue queimando ali, ardendo o nosso coração? Você tem amadurecido constantemente como um seguidor de Cristo? Ou você está estagnado? Então são algumas coisas que nós precisamos perguntar para nós mesmos, refletirmos para ver se nós estamos realmente crescendo com o Senhor, ou se nós paramos no tempo. A chama de a sua fé tem ficado mais forte ou tem diminuído? Tem ficado mais fraca? Nós precisamos pensar sobre isso, analisar como é que está o nosso relacionamento com Deus, antes que seja tarde demais. O fogo da nossa comunhão com Deus não pode se apagar. Nós vamos ver algumas lições, algumas ações necessárias para manter ou para recuperar o fogo da nossa comunhão, para manter o fogo aceso, para manter a nossa comunhão acesa com o Senhor. Primeiro que nós devemos fazer é estar alerta. A chama de sua devoção a Cristo pode morrer se você não estiver alerta e vigilante. O Senhor Jesus, ele nos alertou que nós tínhamos que estar sempre vigilante. O cristão, ele precisa manter vigilante. Ele precisa manter em alerta para que o seu fogo, aquele que mantinha no início da convenção, ele não venha a se apagar, mas ele que vá aumentando constantemente. A nossa devoção a Deus, ela precisa crescer progressivamente. Nós não podemos deixar se apagar. Até mesmo Timóteo, ele ficou desanimado quando o jovem pastor enfrentou situações difíceis. Paulo, ele alertou, ele encorajou a alimentar a chama da sua devoção para com Deus. O apóstolo Paulo alertou o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, a gente percebe que ele alerta Timóteo quanto a isso. A gente precisa sempre estar em alerta. O versículo 5 lá de 2 Timóteo 1 diz: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. O apóstolo Paulo, ele estava alertando a Timóteo, porque ele sabia das aflições, ele sabia das perseguições contra Timóteo, ele sabia do sofrimento, e ele vem alertando para que ele continuasse firme. O versículo 6 diz: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Torno a lembrar. Então é necessário que Deus, por meio da sua palavra, nos alerte para que a gente não venha a se esfriar. E esse esfriamento pode ser perigoso para os servos de Deus. A gente precisa nos manter em alerta.
Esfriamento espiritual acontece de duas maneiras. A fé cristã pode ser encharcada de repente por circunstâncias ou por diminuir gradualmente através de uma perda de interesse das coisas de Deus. Então a fé ela pode ser abalada se de repente acontece algo na nossa vida que acaba desmotivando, ou quando nós deixamos de cumprir com os nossos deveres como servos, como discípulos do Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos manter em alerta. Tudo que envolve o trabalho cristão, temos que estar de dentro, temos que estar envolvido nesta obra para que a gente continue firme, servindo ao Senhor e em alerta, para que essa devoção a Deus ela não venha se apagar. Uma outra instrução: perceba as evidências de quando a chama vai se apagando. Então é outra coisa que a gente precisa aprender, a gente precisa pensar. Perceba as evidências de quando a chama vai se apagando. 1 Timóteo 5,19 diz: não apaguem o espírito. Isso pode acontecer quando nós não se envolvemos com as coisas de Deus, quando nós não damos importância para os cultos, para os momentos de oração. Então são muitas coisas que a gente acaba deixando de lado e o espírito vai se apagando. Então, tem pessoas que acreditam que não precisa ir à igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar. Acredita que pode ser cristão sem se envolver com as coisas de Deus. E isso está errado. O espírito vai se apagando. A pessoa negligencia a palavra de Deus. O que a madeira é para o fogo, a palavra de Deus é para a nossa vida cristã. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus constantemente para nos alimentar e assim fortalecer o nosso espírito. Sua vida de oração muda, você começa a sentir que Deus não está mais ouvindo as suas orações. A sua frequência à igreja torna-se esporádica. Você começa a dar desculpas para não ir para os cultos, para as reuniões de oração. Então são coisas que vai acontecendo que vai evidenciando que o espírito está se apagando. Daqui a pouco a pessoa não quer mais saber das coisas de Deus. Então são alguns alertas que a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos refletir constantemente. Não podemos deixar o fogo da nossa comunhão com Deus se apagar. Um outro ensinamento da palavra de Deus esforça-te, se movimenta, não fique se lamentando. Você pode recuperar o fogo que existia anteriormente. Como que nós podemos recuperar o fogo que existia anteriormente? Você pode recuperar reconhecendo a sua condição. Pergunte a si mesmo:
como foi que essa minha comunhão com Deus foi se acabando? Como que o fogo, aquele entusiasmo que eu tinha anteriormente, foi se acabando? Então a gente precisa refletir para poder a gente recuperar aquele entusiasmo que tinha anteriormente. Você pode recuperar se arrependendo. Perder a devoção por Jesus é geralmente o resultado direto de pecado. Então a gente precisa se arrepender e voltar rapidamente à nossa comunhão com o Senhor. Você precisa recuperar centralizando a sua atenção no Senhor, dando prioridade para as coisas de Deus. Então a gente precisa colocar Deus sempre em primeiro lugar, os cultos sempre em primeiro lugar, a obra de Deus sempre em primeiro lugar. Então são muitas coisas que a palavra de Deus nos orienta, que a gente precisa ter cuidado para a gente não perder aquele entusiasmo de estar sempre envolvido com a obra do Senhor. Não deixe a chama da sua devoção a Deus se apagar. Não permita que o inimigo das nossas almas ele tire dos caminhos do Senhor. Não permita, não deixe que as coisas do mundo tire o foco da sua adoração a Deus. Que o Senhor ajude a cada dia você a se envolver com a obra, com as coisas de Deus. Não permita. Eu vou estar orando nesse instante pelos amados irmãos, por cada um de vocês que vão estar assistindo a esse vídeo, para que Deus continue fortalecendo a sua fé e nunca venha desanimar. Não permita, deixe que o Espírito Santo a cada dia esteja te guiando os seus passos, e que você possa ser usado por Deus na sua família, no meio do seu lar, para que outras pessoas possam conhecer a verdade, para que a sua família possa conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Eu vou orar a Deus nesse instante. Pai amado, nós nesse instante, Deus, queremos colocar, ó Pai, as nossas famílias nas tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, nesse instante pedir que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo, ó Deus, os teus servos, aqueles que estão assistindo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a cada um, que o Senhor esteja, ó Deus, assim, cuidando, Pai, dos amados, dos queridos irmãos da Igreja Batista Cajamar. Deus, cuida desses servos do Senhor, para que eles continuem firmes, servindo a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade, e que a comunhão deles, ó Deus, seja sempre constante, ó Deus, que a cada dia eles estejam crescendo, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Somos gratos, ó Deus, pelo pastor, somos gratos pela sua família, somos gratos por toda a família, ó Deus, da Igreja Batista Cajamar. Agradecemos e pedimos que o Senhor esteja, Deus, assim, guiando, ó Pai, todos que estarão assistindo. Dai forças, ó Deus, dai ânimo para que permaneçam servindo ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse ministério na tribo Pancararu. Que estejamos, ó Deus, sempre com entusiasmo, sempre animados, ó Deus, trabalhando em prol do Teu reino para alcançar as almas que estão perecendo sem o conhecimento da verdade. Nós sabemos que o Senhor quer alcançar a todos, e nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir
a tua vontade, o teu chamado. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Peço aos amados irmãos que continuem orando por nós, pelo nosso ministério, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.